A Louise Hay, ela foi uma das grandes precursoras desse tema, da difusão desse tema no mundo. Então, pouca gente falava sobre o poder do nosso pensamento na manifestação da nossa realidade. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô super animada porque o assunto de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre afirmações positivas, sobre energia, frequência vibracional, muita coisa maravilhosa. Antes, eu queria dizer para vocês que o Laces é um dos nossos patrocinadores muito especiais nessa primeira temporada. Tem um QR Code aí na sua telinha que, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai descobrir o Laces and Hair, que é simplesmente o salão de beleza mais incrível que eu já fui na minha vida. A outra coisa que eu quero pedir é que vocês participem ativamente do nosso programa. Então curtam, compartilhem com os amigos, engajem nos comentários, mandem sugestões, elogios, o que vocês quiserem, mas não deixem de participar. Lembrando que esse programa é um convite para uma super jornada de transformação. Então vem com a gente que vai ser muito bom. Agora eu vou apresentar para vocês a minha irmã que vocês já conhecem, né? Ela está sempre no meu Instagram, ela é psicóloga, terapeuta holística, Kelly Jabbour, e a nossa convidada maravilhosa, que eu estou super feliz de estar aqui com a gente hoje, Renata Fornari. Ela é a única formadora do método oficial da Louise Hay no Brasil, gente. Isso não é pouca bobagem. Bem-vinda. Que apresentação deliciosa já começar assim. Tô muito feliz pelo convite. Me sinto honrada por estar aqui já nesse comecinho de projeto, né? A gente está se conhecendo hoje pessoalmente. Verdade. Porque a gente fez uma live juntas na época da pandemia. Foi uma live de muita luz. E que foi fluiu. Muito legal. Eu me lembro que a gente tinha combinado 1 hora, de repente já tinha dado 1h30, passou. 1h45. É verdade. Foi. O pessoal noção do tempo. engajou muito com a gente. A conversa tava... Super. Sabe aquela conversa dos arrepios? É, a gente tava foi toda mesmo. arrepiada. E Foi a gente se mesmo. conectou que parece que a gente já se conhece. Né? Mas Parece que... de acordo com as minhas crenças, eu acho que isso aqui são reencontros, viu? Eu também acho, concordo com você. Mas foi muito gostoso. Eu falei, gente, eu tenho que chamar a Renata pra gente repetir aquilo tudo. Porque com o seu certeza. assunto é muito importante. Principalmente nos tempos de hoje, que as pessoas estão muito perdidas. A gente vê que as maiores doenças, né, as mais comuns, são ansiedade, depressão, sim. a saúde mental em si. Sem dúvida. E a Renata, ela é mestra nos pensamentos positivos, nas afirmações positivas, né? Ela é a única formadora do método oficial da Louise Hay, que, pra quem não sabe, explica sobre a Louise Hay. Acho que você vai explicar melhor do que eu. Explico. A Louise Hay, ela foi uma das grandes precursoras desse tema, da difusão desse tema no mundo. Então, pouca gente falava sobre o poder do nosso pensamento na manifestação da nossa realidade. Então, ela é considerada, inclusive pela imprensa internacional, como a rainha das afirmações positivas, a rainha do pensamento positivo. Quando é que ela trouxe isso? Foi Gente, mais ou menos em que Eu já usava década? com 14 anos. Eu tenho um livrinho, até postei um dia numa live que eu faço, e o pessoal ficou impressionado, que eu falei, gente, tem a minha letrinha de adolescente. Ai, que fofo! Que era, você pode curar Você sua pode vida. curar sua vida, é o clássico É uma dela. precursora, né, A dos gente brinca que a pensamentos Bíblia positivos, dela né? é o Você Pode Sim. Curar Sua Vida, que foi lançado na década de 80. De 80? E só esse livro, Ellen, para pensar, ela escreveu 29 livros. Só esse vendeu 65 milhões de cópias. Meu Deus, é muita em coisa. 43 línguas. E é um livro que fala, é a base toda da filosofia dela, da metodologia dela, e que tem como... outro dia eu tava num programa de TV e falaram assim, me resume essa metodologia em uma frase. Eu falei, gente, Nossa. que desafiador. É ao vivo ainda. E você falou, meu Deus, pensa rápido, né? Pensa rápido. E aí o que eu disse foi o seguinte, o que eu vejo dessa metodologia são 2 pilares principais. Então, um pilar é o seu pensamento, o que você escolhe pensar, está colaborando direta e indiretamente para a manifestação das experiências na sua vida, porque tudo nesse universo é energia. E o segundo pilar, que é tão importante quanto ou mais, é se você não se amar e não se respeitar do jeitinho que você é, e não como você acha que os outros gostariam que você fosse, nada do que você pode manifestar vai te trazer a felicidade que você busca. Porque essas coisas não vão encontrar espaço dentro de você. Gente, já temos, viu? É isso. Esse é o resumo, né? Fundamental pra gente. Tanto que o outro livro que ficou muito famoso dela é aquele Ame-se, Cure Sua Vida. Né? Ame-se, Cure Então Sua tem o Vida. Você Pode Curar Sua Vida e depois o Ame-se, Cure Sua Vida. Que é um livro cheio de exercício. Tem um também, Raquel, que é o Aprendendo a Gostar de Si
si mesmo. Que ela traz 11 passos pra você praticar o auto-amor. Maravilhoso. E aí é engraçado, né, gente? Porque uma vez me perguntaram assim, por que não ensinam isso nas escolas? Pois é. Né? Por que não ensinam sobre você gostar de quem você é? Né? Você se gostar do jeitinho único que você é. A gente ia crescer com tão menos cobrança, né? Exato. E a nossa autoestima, a Kel, ela tem um trabalho de autoestima muito legal. Autoestima feminina e tal. E ela que me deu esse livro. Quando a gente fez a live, Você tinha eu comentado. tinha o livro. Eu falei, Que minha irmã legal. que me deu já há muito tempo e tal. Ela é super adepta. Não, e a gente sempre pensou isso, né? Que podia ter uma escola, ou que pelo menos isso pudesse estar nas faculdades, sei lá, nas escolas, Exato. né? E aí por isso que até foi uma das ideias da gente começar o projeto do Tools for Life, que é um projeto que a gente tem no Instagram, que era para pelo menos levar isso agora na vida alguma adulta, forma. para mais acesso, para mais pessoas, né? Sem Porque nem todo dúvida. mundo tem a oportunidade de fazer uma terapia, de chegar a esses conhecimentos, sim, né? Sim, sim. É E verdade. somos nós que vamos influenciar as próximas gerações. Pois é. Né? Então, E por a gente exemplo, não aprende isso nem assim, vamos dizer, sei lá, na catequese. A gente não aprende isso Não, em não nenhum, se fala, não nada, se fala de né? auto-amor. E sabe por que eu acho que isso acontece? Porque muita gente acha que auto-amor é arrogância. Né? Ah, como assim vão Verdade. ficar me amando? Não, isso é coisa. Né, isso é arrogante, isso é vaidade. Quando na verdade é exatamente o oposto. Então tem uma fala da Luísa que é tão linda, meninas, que é assim: a arrogância e o orgulho e a vaidade são máscaras que as pessoas usam de forma inconsciente pra esconder a insegurança, pra esconder o medo e as carências que fazem sofrer. Então, se eu tô aqui, eu faço assim, né? Ai, porque eu sou, né? Numa energia arrogante, o que eu tô inconscientemente fazendo? Eu não quero que elas percebam que perto delas eu tô insegura. Eu tô insegura. Então eu vou usar a máscara da arrogância, porque a partir dessa máscara elas não vão enxergar o que tá por trás. É Pra se verdade. autoafirmar, né? A autoafirmação. E as pessoas confundem muito, foi exatamente. perfeito o que você falou, porque elas confundem com arrogância e com narcisismo, né? Exato. Que aquela pessoa fica lá assim, porque ela usa muito verdade. exercício com o espelho, Com né? espelho, E a gente, eu é. coloco também meus pacientes pra falar, fala lá, eu sou linda, eu me amo, eu sou capaz, eu sou inteligente, né? Mas assim, não tem nada a ver. Aí é óbvio que isso, olhando, você vai falar, gente, que isso? Tá incentivando o narcisismo? Mas assim, é um amor próprio saudável pra pessoa resgatar esse sentimento que é tão fundamental pra gente depois ser realizador, né, nas nossas vidas, a gente acreditar na gente mesmo, pra poder se sentir merecedor, se sentir realmente capaz, né? E não se sabotar, né? Não, então, A assim, autoestima é a base não tem nada de tudo, a ver né, com gente? Se a gente não tem narcisismo. autoestima, a De gente não tudo. consegue fazer bem o nosso trabalho. É. A gente não consegue arrumar um namorado que nos ame, porque nem a gente se ama. A gente não consegue não se acreditar dá que a gente valor. merece prosperar. É verdade. É a base de tudo. É a base de E foi tudo. tão legal você falar isso, porque a Luísa, ela fala assim, no Você Pode Curar Sua Vida. Se a gente vai aprofundar com cada uma das pessoas, não importa qual seja o problema que a pessoa traga. Pode ser falta de dinheiro, pode ser problema no relacionamento, o que for. A gente sempre vai achar por trás uma crença que diz, eu não sou bom o suficiente. Exatamente. Eu não me sinto bom o suficiente. Você sabe que eu coloquei assim no meu espelho, I am enough, porque eu tava vendo um vídeo, eu botei em inglês porque eu vi o vídeo em inglês, mas eu tava trabalhando a minha autoestima, assim, nos últimos anos eu vim trabalhando muito isso, porque às vezes essa autoestima ela é destruída na nossa infância ou não bem construída, né? Não bem construída na nossa infância, sem querer. Às vezes, assim, uma coisa que o nosso pai ou a nossa mãe falou pra gente, a gente se sente inadequado, mas na verdade nossos pais estavam cuidando da gente, estavam protegendo a gente, mas a gente falou, eu faço tudo errado, ou então as minhas escolhas são ruins, ou então o que vem de mim não é legal, eles querem me mudar, eles não me aceitam como eu sou. E eu cresci me sentindo assim, de alguma forma. Eu falei, cara, eu não quero mais ser assim. Aí eu comecei a procurar vários vídeos, várias palestras, várias pessoas interessantes, foi no Mind Valley que eu achei. Sim. Uma moça maravilhosa e tal. Ela tinha um sotaque inglês, era difícil de entender. Mas eu mergulhei lá nessas aulas com ela e eu mudei completamente a minha relação comigo mesma. Pra começar, na hora de me olhar no espelho, todas nós, mulheres principalmente, homens também, mas mulheres principalmente, a gente se olha vendo tudo que tá ruim. É muito difícil a gente falar, uau, nossa, tô gatérrima. É muito difícil, só quando a gente tá muito fértil, sei lá. Porque eu vejo muito pelo período
né, feminino. Então, assim, na TPM, eu já sei que eu vou ficar menstruada naquele dia que eu olho no espelho e falo, tô horrível. Eu vou ficar no dia seguinte, entendeu? E quando eu tô fértil, eu me acho mais gata, a pele, os poros ficam fechadinhos, a gente fica com aquele brilho e tal. Mas é muito difícil a gente se olhar e se amar, a gente ir direto no que é bonito, porque todos nós temos pontos positivos e negativos. Perfeito. Por que a gente vai com foco no negativo? Porque a gente foi acostumado a isso, né? Nós somos todos vítimas de vítimas. Nossos pais não podiam ensinar o que eles não aprenderam, né? E ainda assim, olha, eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Ela vai ter que trabalhar muito. O autoconhecimento dela, o processo de crescimento pessoal dela. Por quê? Porque eu sou um ser humano imperfeito, gente. Sim, e eu cometo todos erro, nós, né? Por mais que eu tenha o conhecimento que eu tenho, eu cometo erro, eu sou um Que ser já humano. ajuda muito mais, não nos faz, Ajuda né? muito mais. Mas estamos longe da perfeição, claro. né, Raquel? Então, assim, como um ser humano imperfeito, eu vou cometer erro com ela. Então, eu falo tanto sobre a gente não ficar se comparando, né? Porque nós somos seres únicos, principalmente com as crianças. Porque daí que vem essa coisa também do eu não sou bom o suficiente. Essa coisa de, mas olha a amiguinha da escola, ela tirou 10. Mas olha a sua prima. Aí você fala, eu não sou bom o suficiente. E a quantidade de elas. nãos que a gente escuta, né? Também. Tem uns estudos que são feitos, né? Da quantidade de nãos que a criança... Porque você tá até ali, igual você falou, né? Pra realmente educar, por um cuidado. Com a melhor das não intenções. pode, não faz isso. Cuidado. Não, mas é tanta repressão que acaba que você vai travando a espontaneidade, né? E pouco estímulo, realmente, em coisas que vá trazer uma autoconfiança de, não, tudo bem, eu vou conseguir fazer isso, né? E tal. A mãe, o pai, às vezes, fica muito ali com medo, né? E por Essa amor, insegurança Por amor, acaba querendo passando proteger. essa insegurança, É igual as coisas de roupa. Eu sempre gostei de ficar mais confortável. Chinelo, tênis, largada. E a minha mãe, ela queria me proteger, pra eu me vestir bem, pra eu chegar bem nos lugares, ser bem vista e tudo mais. E aí eu tinha maior conflito com isso. E fui trabalhar com moda depois, né? Mas só pra deixar claro aqui, gente, que eu não traduzi, que no meu espelho estava escrito I am enough, que significa eu sou o suficiente. Eu fiquei anos com isso lá no meu espelho em batom. Mas isso de Assim em criança? cima. Não. agora, Mais ou menos na época da pandemia. Um tá pouquinho recente, antes. recente. Uns Tá, 5 ótimo. anos. Tá. Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei esse trabalho. Eu fiquei uns 4 anos focada na autoestima. Eu falei, eu não quero mais me sentir insegura. Eu quero mudar minha visão sobre mim mesma. Porque minhas amigas me dizem um monte de coisa maravilhosa. As pessoas que eu respeito, que eu admiro, me dizem coisas maravilhosas. Meus namorados. E eu não consigo ver. E tem alguma coisa errada. E eu tô dizendo isso porque dá pra mudar, gente. Dá pra mudar. Sabe, eu tinha muito baixa autoestima e eu agora tô ótima. Só no dia da TPM morre mesmo que fica mais Mas difícil. vocês são alguns dias do mês. Lógico, cada um vai ter seus altos e baixos, né? Mas isso de colocar no espelho é muito legal, né? Fica até essa você dica lembra pra vocês todo lembrarem. dia. Pode botar com um batom vermelho, eu coloco de vez em quando umas frases também, sabe? Seja assim... realização, autoconfiança, ou coloca eu te amo, ou você é linda. E ela fala muito isso, né, Luiz Reid? Total. Se dar bom dia, você passa no espelho, ao invés de você se policiar, de não fazer isso, né? De já ficar assim, ai, tem uma ruga ali, tá, não sei o quê, tem uma espinha, o cabelo, não sei o quê, né? Não ir só nas críticas, e sim falar bom dia, linda, né? E você tá sabe, linda, Raquel, ou te amo. quando eu tô falando isso com os alunos, né, com pessoas que você já tá na área, já trabalha com isso, né, a Ellen respira isso também já faz bastante tempo, então pra gente é mais ok, mas pras pessoas que nunca entraram em contato com isso, gente, eu vejo cada coisa nos meus cursos, de pessoas, porque o exercício do espelho é uma das técnicas clássicas dela, né, então a gente faz a pessoa se conectar com o olhar, com o próprio olhar, né, no espelho, e aí a gente faz essa reflexão, quantas vezes você olha no espelho pra dizer alguma coisa boa pra você? Quase nunca, porque ou a gente tá se olhando pra se criticar, é quase automático, ou a gente piora, a gente se ignora. Então assim, a gente tá sempre na frente do espelho escovando o dente, lavando a mão. No automático. E a gente se ignora, né? Então você tá ignorando a pessoa mais importante da sua vida. Exatamente. O espelho pode se tornar um inimigo, por isso que é legal colocar essa frase logo no espelho. Sem dúvida. Pra ele virar Exatamente. seu Sem amigo, dúvida. né? Não, e só um detalhe rapidinho que eu acho isso importante. Mesmo, gente, se vocês não estiverem acreditando, não precisa ser assim, mas eu não tô me achando bem. Porque uma hora entra, né? Com certeza a Rê vai falar sobre isso, né? De como é que o poder das afirmações vai influenciando o seu subconsciente. Então, assim, de qualquer forma, deixa, mesmo que você não esteja se achando bonita, mas lê lá, ou fala bom dia, mesmo que vocês não estejam ainda sentindo esse amor, né? Mas fala, eu te amo, bom dia, linda, eu te amo, boa noite. Eu comecei a me fazer carinho. Isso. Eu tomava banho, na hora de Perfeito. passar sabonete, eu me fazia carinho. Sim. Sabe? Cuidando do meu corpo. É o veículo que eu tenho, é um presente de Deus. É a casa que E a gente mora. É a casa que a gente Né? mora e a gente maltrata. E uma coisa que eu queria levantar também é que, assim, gente, eu não lembro o número, mas é um número absurdo da quantidade de pessoas que se suicida por minuto. Qual é a base do suicídio? A falta de amor próprio.
né? A pessoa não se ama. Não suporta estar com ela. Não, Eu não trabalho com é isso, mas eu acredito que seja falta de amor, falta de auto-amor. Porque senão você não quer ir embora daqui. Quem se ama quer ficar, né? Então, olha a importância que tem a gente trabalhar a nossa mente, não só com as afirmações, mas também trazendo para a consciência o nosso valor. Sim, a gente sem tem dúvida. valor. Olhar as coisas boas. Eu sou boa, eu sou uma boa amiga, eu sou de confiança, eu sou uma pessoa honesta. Você começa a trazer suas qualidades para sua consciência. E isso acaba se refletindo no que você vê no físico. Comigo, esse processo que eu estava contando foi mais ou menos assim. E as afirmações vão dar aquele super impulso, né? E você deduziu muito bem, porque tem um estudo da Harvard, né, que fala que entre os sintomas lá da depressão, o primeiro que aparece é o quê? Uma baixa autoestima. Olha... Não tem como. Sempre vai estar junto. É impressionante. Porque aí você já vem a depressão perde, né? junto, né? Você e aí começa a ver afunda. tudo negativo, né? Você não acredita, você perde aquele senso de autoeficácia, de acreditar que eu sou capaz, né? Que eu sou merecedora. Você começa a desistir. E se você tá com uma boa autoestima, você começa a acreditar mais em você, começa a confiar mais no seu taco. Não, peraí, vou dar um jeito aqui, deixa eu pensar, as coisas não estão muito bem e tal, mas vou dar a volta por cima, vou me virar, vou achar uma solução. Então, autoestima e autoeficácia, que é esse sentimento de se sentir capaz, são totalmente interligados, Totalmente. E aí, se a pessoa começa a ter uma desistência... Tem níveis e níveis, né? Se a pessoa junta com uma depressão, Sim, claro. ela emburaca. Claro. No meu caso, era muito mais leve. Eu sempre... Eu, no fundo, eu me amava. Sabe, eu gosto de mim, eu sempre gostei de mim, me acho legal. Só que eu achava que os outros não achavam. Aí entra outra coisa, a sabotagem. Né? Você começa a sabotar, você começa a achar, sei lá, vem com aqueles pensamentos negativos de não vai dar certo, não sou suficiente, eu não vou dar conta. Então eu fui trabalhando isso também. As pessoas não vão me aceitar. Exato, né? exato. Eu brinco que a gente tem um maior ou menor grau, um vício pela busca de aprovação. A gente se vicia em buscar aprovação. Então, eu tô o tempo inteiro pensando de que forma eu tenho que me comportar, o que eu tenho que falar, como eu tenho que ser para aquele grupo com o qual eu vou me encontrar, né? Falar, nossa, que bom que ela tá aqui, né? Me aprovar, me aceitar e tal. E isso, de novo, isso vem da infância também, né? Porque a criança começa com aquilo que a gente tava falando, né? Então, começam as comparações, começam os nãos e tudo isso que a gente tá, né, dizendo. E a criança começa a pensar assim, tá, mas então eu não sou suficiente, eu não sou boa o suficiente. O que eu preciso fazer pra me sentir boa o suficiente? A partir do momento que vem esse pensamento, o que eu preciso fazer pra mamãe, então, me amar, né? Pra professora da escola, pros amigos, pra família. A pessoa se desconecta dela mesma, porque ela já não está mais assim, eu vou ser fiel a quem eu sou por natureza. Não, eu vou tentar ser de uma forma que eu acho na minha cabeça que vai ser aceitável para os outros. Sim. E aí a gente começa num vício pela busca de aprovação. Isso não é da metodologia, isso é da Renata mesmo. Não, eu mas é verdade, vai se desconectando da sua essência, da sua essência. né? E aí chega na vida adulta, a pessoa já não sabe mais nem quem ela quem é. ela Eu sou é. extrovertida ou introvertida? Eu É. não sei, eu tô só tentando agradar as outras pessoas. E a gente Vai encontra perdendo aquele a monte de identidade. gente sem vida, sem personalidade, as pessoas com as personas, né, da autoafirmação. Exato. Aí começam as máscaras. As máscaras. Né? E muito dependente, né? Que é o que você falou. Você tá buscando essa aprovação, você acaba que perde muito sua autonomia emocional. Você acaba sempre projetando o seu bem-estar, a sua felicidade no outro. Então, são aquelas pessoas também que ficam em relacionamentos que não estão satisfatórios e tal, porque elas não conseguem ficar sozinhas, né? Elas Exatamente. precisam da pessoa. Ela São não as tá bem com ela sabotagens, né? mesma e tem alguém ali pra transbordar nessa relação, Ela se né? pune, Não, né? ela tá dependendo. Através dos outros relacionamentos. Ela começa a se punir inconscientemente, né? É isso aí. E vou te dizer uma coisa. Tudo bem que, gente, os cosméticos ajudam, uma maquiagem ajuda, um monte de coisa ajuda. Uma amiga maravilhosa te dando aquele up. Mas eu acho que não tem nada que deixa a gente mais bonita do que quando a gente tá segura com a gente mesma, Não tem. É de encaixada dentro no pra nosso fora. ser. De dentro Não pra é fora. bonito quando a gente encontra uma pessoa que você vê como ela é autêntica, como ela é ela mesma, como ela é original, porque todos nós Exatamente. somos únicos, nossa impressão digital é única, não tem ninguém igual. A gente tem que valorizar isso, olha, até me deu uma emoção. Isso se reflete, né, numa luz, e até como a gente já estudou na física quântica, né, quem acompanha a gente sabe que isso se reflete no nosso campo eletromagnético, né, Exato. essa luz ali, de você estar equilibrado com você mesmo, de você estar se amando, de você estar cultivando essa saúde, né, de dentro pra fora, isso acaba se refletindo, e aí aquela pessoa gostosa, que é legal estar com ela, né, tem a A vibração pessoa da que pessoa. se ama de verdade, ela é muito atraente. Você quer estar perto dela, tem um magnetismo que você fala Sim. assim, da onde que vem? Por que eu quero estar tanto perto dela? Não tem explicação racional, né? Porque é um magnetismo energético. É, a coisa mais afrodisíaca que tem é Irradia. uma boa autoestima, né? Uma
pessoa com uma boa autoestima. É verdade. Isso não tem nada a ver com Sedutor. aparência, né? Isso tem a ver com Exatamente, energia mesmo, com autoconexão, conexão A gente até consigo. fala o borogodó, né, da pessoa. Essa pessoa tem borogodó, essa pessoa tem tchan ali, tem um elan, né? Até no mundo da moda, assim, nos desfiles, por exemplo, a gente entra lá fingindo que a gente tá se achando. A gente entra lá Adorei. andando poderosa, faz aquela foto lá com aquela cara de... No fundo, você tá morrendo de medo, você tá super insegura. Tá tremendo. Tem um monte de gente te olhando. E é óbvio que é difícil ser unânime, né? Tem sempre alguém criticando alguma coisa e tudo mais, comparando. Sim. Então, no fundo, você não tá sentindo aquilo, mas você finge que tá. E aí, quem tá olhando fala, uau, vou comprar essa roupa, porque eu quero ficar assim. Então, você vende essa imagem, né? Mas eu queria entrar agora no pensamento positivo em si, numa parte mais prática. Certo. Rê, vamos pensar, assim, falar pra alguém que não sabe nada sobre isso, uma pessoa pessimista, que nunca ouviu falar nessas práticas, das afirmações, o que é o pensamento positivo? Perfeito. Por que ele funciona e como praticar? Eu acho que essas 3 bases vão esclarecer bastante. Perfeito. Nosso cérebro tem 2 formas de aprender um novo padrão. Ou é por repetição, ou é por alto impacto emocional. Então vamos lá. Eu lá atrás sofri um abuso, por exemplo, tá? Foi uma vez, mas me gerou um alto impacto emocional grande o suficiente, então foi um trauma, né? Pra eu aprender, por exemplo, que eu não valho nada, né? Então pronto, bastou uma vez. Ou por repetição. Então, minha mãe ficou lá a vida inteira falando pra mim, homem não presta, não confia em homem. Homem não presta. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore. Gente rica fica longe porque não pode ser... Não entra no céu. Não entra no confiar nas céu. pessoas. Já começa, né? Outro dia eu fiz uma live até polêmica sobre isso, sobre essa história, né? A gente foi programado para acreditar sobre prosperidade financeira, né? De que não tem tudo para todo mundo, né? De que esse universo é escasso. Se a gente para olhar para o universo, é o contrário, né? O universo é extremamente abundante. Eu preciso de uma sementinha. Aí eu vou entrar no exemplo do tomate, que fica bem didático para as pessoas entenderem. Eu preciso de uma sementinha para ter um tomateiro inteiro. Cada um desses tomates vão ter dezenas de sementes e cada uma dessas sementes vão dar... Então, assim, o universo é super abundante. Só que porque a gente ficou ouvindo o contrário, a gente acreditou no contrário. E aí, gente, assim, existe algo chamado livre-arbítrio. O universo, a inteligência universal, não julga aquilo que a gente quer acreditar, né? Nós estamos aqui para evoluir. Vamos descer um pouquinho mais profundo agora. Nós estamos fazendo o quê aqui? Nós estamos aqui para evoluir. Sim. Né? Então, dentro desse estar aqui para evoluir, a gente precisa do livre-arbítrio para a gente cometer erro e aprender com os erros, né? Se eu não tenho livre-arbítrio, se eu tenho alguém me dizendo, não, vai para cá, vai para lá, me levando sempre pelo caminho certo, como é que eu cresço? Como é que eu evoluo? Não dá. Então, assim, Deus não julga, né? A inteligência universal não julga. E a minha mente subconsciente também não julga aquilo que eu escolho acreditar. Então, se eu escolho acreditar que homem não presta, o que vai acontecer? Não. A minha mente subconsciente diz, sim, entendi o comando, né? E aí dentro da física quântica, né? Isso é muito explicado com a semelhante atrai semelhante, né? Então, energia semelhante se atrai. Então, se eu tô ali com um pensamento que tá nessa vibração de homem não presta, o que eu vou atrair pro meu campo? Um homem que não presta. Exato! E aí a gente pode estar no mesmo lugar, podemos estar nós 3 aqui, no mesmo lugar, na mesma festa, no mesmo evento, com as mesmas pessoas. Mas eu tenho essa crença e vocês não. É como se fosse um filtro, né? Só vai passar por esse filtro aquilo que dentro do meu sistema de valores se enquadra em, homem não presta, né? Então, qual que é a boa notícia? Que o ponto do poder tá sempre no momento presente. Eu posso mudar qualquer coisa que eu tenha escolhido acreditar a vida inteira, agora, nesse exato momento. Mas não é mágica. E por isso que eu sempre falo que pensamento positivo não é pensamento mágico. E que isso é só um pensamento. Qualquer crença limitante é só um pensamento e pensamentos podem ser mudados. Essa é uma frase clássica da Luísa, que é maravilhosa, né? Ela fala isso sobre o medo. Eu acho tão lindo, Raquel, quando ela fala. Sim. O seu medo, ele vem de um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Aí você fala, é verdade. Né? Lindo, Fica mais né? fácil. Só né? que Incrível, mas muito qual que é o fascinante. ponto? Ele pode ser mudado, óbvio, senão esse trabalho... Eu não existiria, esse trabalho não existiria, mas não é mágica no sentido de que não é um pensamento uma vez. Exato. Então, gente, pensa, você ficou ouvindo a vida inteira que homem não presta. Vamos pegar esse exemplo, né? 20 a vida anos, inteira. né? 30 anos, 30 40. anos. Aí, de repente, você acorda de manhã e você faz uma afirmação. Agora eu tô disposta a acreditar que eu só me relaciono com pessoas incríveis, que têm os valores que combinam com os meus, pessoas fiéis, o que quer que seja, né? Uma vez.
Gente, uma vez não vai ser suficiente. Porque a gente precisa desaprender e reaprender. E a repetição, o nosso cérebro funciona muito com a repetição, né? Para criar as novas sinapses. Exatamente. Então precisa é a da mãe repetição. do aprendizado, né? Exato. Então não adianta achar que é uma afirmação em uma segunda-feira de manhã e, nossa, 20 anos de crença foi por água abaixo nessa afirmação. Assim seria, né? Eu adoraria que fosse dessa forma, ia dar menos trabalho. Mas não é assim que funciona. É um processo. E a gente precisa estar empenhada no processo. A gente não pode desistir do meio, né? Do processo. Como é que funciona, então? Como é que é, assim? Vou dar o exemplo que eu sempre dou, posso? Pode, claro. Porque o nosso cérebro gosta de simbologias para entender, né? Então eu gosto desse exemplo do tomate, que é assim, ó. Se eu quero ter, vamos supor que a gente tenha terra aqui, tá? Meu objetivo é ter um tomateiro aqui. Eu preciso começar com uma semente. Preciso plantar uma semente na terra. Então vamos imaginar, quem tá assistindo a gente, que aqui na minha mão tem uma sementinha de tomate. Vamos só imaginar, tá? Essa sementinha, meninas, parece com um tomate? Não. Não. Tem gosto de tomate? Não parece. Mas então por que eu planto na terra? Porque eu confio na sabedoria da natureza. Exato. Eu confio, eu não tô vendo o tomate, eu tô vendo uma semente. Essa semente não parece com o resultado final, que é o tomate. Mas eu confio na sabedoria da natureza. Então eu planto essa semente. Que lindo. Não vai adiantar eu plantar essa semente e abandonar a minha plantação. Né? Deixar as ervas daninhas dominarem. Eu preciso regar. Preciso regar e deixar o sol agir. Regar e deixar o sol agir. Né? Então, conforme eu vou regando, essa plantinha vai se desenvolvendo. E aí, olha que coisa, gente. Quando essa plantinha começa a se desenvolver, eu não tenho um tomate de cara. Eu tenho uma mudinha verde. Verdade. Não é de cara um tomate, mas as coisas já estão se mexendo. Né? Então, no nosso processo de manifestação, de cocriação, né, da nossa realidade, é a mesma coisa. Então, eu começo a plantar a sementinha. Minha renda está sempre aumentando por fontes conhecidas e desconhecidas. Essa é uma afirmação que está no espelho do meu banheiro. Minha renda está sempre aumentando por fontes conhecidas e desconhecidas. Fontes? Fontes. Eu vou botar essa aí. Fontes conhecidas e desconhecidas, sabe? Assim, vem e me surpreende, né? Então, as coisas começam a se mexer. Então, alguém te chama para participar de um projeto que no começo nem existe um ganho financeiro envolvido no começo. Mas você percebe que já é uma movimentação? Só que daí o que a gente faz muitas vezes? A gente olha e fala assim, mas isso não é... O que eu vou ganhar com isso? Eu não tô ganhando com isso, né? Não é o que eu tô pedindo, as coisas não estão acontecendo. E a gente pisa em cima e fala, isso não é um tomate. Né? E abandona a plantação. Só que eu preciso regar. Se eu for consistente no regar, deixar o sol agir, tirar as ervas daninhas, num espaço de tempo que não é meu, que é da sabedoria universal, eu vou ter ali o meu tomateiro. A gente precisa confiar, né? Então, o que isso significa? Agora vamos para apertar a tecla SAP. Tá, o que isso significa? A semente é a afirmação. Afirmação. É a afirmação. Então vamos supor que você esteja solteira nesse momento e que seu objetivo seja atrair um relacionamento pra sua vida. Então você vai afirmar: eu tenho um relacionamento saudável com uma pessoa maravilhosa que me ama do jeito que eu sou. Mas você não tem nesse momento, né? O dinheiro é meu amigo, eu tô sempre atraindo, eu sou um imã que atrai dinheiro, mas nesse momento você tá endividada. Mas a afirmação é a semente, é aquilo que você quer plantar. Não se... as pessoas falam assim, mas como é que eu vou afirmar que eu tenho amor à minha volta, ou que um relacionamento maravilhoso, eu tenho um relacionamento maravilhoso se eu olho pro lado e não tenho? Essa é a semente. Entendi, que ótima metáfora, porque você tá uma plantando metáfora. Você no futuro, Exato, né? É a semente que você tá escolhendo plantar hoje. E legal. essa semente vai se desenvolver. Eu também não entendi isso, porque é difícil, igual você falou, né? Às vezes você fica afirmando uma coisa que você sabe que você não tem, você se sente mentindo. Exato, né? Mas adorei aí, a metáfora essa é a pegadinha. Quando você rega e você não tá vendo ainda, você sente que você tá... Ai, que besta, eu tô regando um pedaço de terra, não tem nada aqui. Né? Ai, como eu sou babaca. Não. Você sabe que ali da terra pra baixo no começo. A coisa tá criando raiz, as coisas estão se mexendo. Você confia. Você confia. E aí você continua. Porque você confia, você continua. Então a gente tem que trazer isso pros nossos pensamentos. Porque eu confio, eu continuo. Que metáfora linda. Não é? E ajuda a gente a entender. O sol agir, que é tipo a energia, o tempo, né, da Deus. vida. Tira as ervas daninhas, você falou. O que são as ervas daninhas? Pensamento negativo, medo, dúvida. Será mesmo que vai funcionar? Pessoas também, né? Pessoas que exercem uma influência negativa sobre a gente. Pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. Tudo isso. Reclamação. Então não vai adiantar eu afirmar, né? Minha renda tá sempre aumentando. Um emprego maravilhoso tá a caminho de me encontrar.
E eu faço essa afirmação de manhã, mas daí eu passo o resto do dia falando, o mercado de trabalho tá demais saturado. Estragou É um tudo. passando a perna no outro. É uma porcaria. Também o Brasil, né? Vamos falar a verdade. E aí, o que vai predominar? Tudo é energia. Tudo nesse universo é energia, né? O que vai predominar? Então, é o meu estado de espírito predominante que vai definir. Então, eu preciso agir em congruência com aquilo que eu tô plantando o resto do dia, que é tirar as ervas daninhas. E o regar é a repetição. Ah, Sim. tá. Se eu paro de regar, se eu paro de repetir, eu parei de regar. Entendi. E se eu paro de regar uma plantinha, ela não vai se desenvolver. Que legal, gente. Tem que ser Amei um essa metáfora. compromisso, né, Rê? Realmente, É um compromisso. assim, eu também falo muito isso pros meus pacientes e tal, e aplico em mim mesma, né? Você tem que ter várias colinhas ali pra si mesmo. Meus pacientes, eles são cheios daquele post-it, assim. Sim, post-it, com mensagenzinha total. aqui, outra Total. ali, tarará, eles usam algumas afirmações assim, dessa forma. E assim, realmente tem que ser um compromisso. Não só de você ficar ali olhando, que mesmo que você não esteja lendo ali, né? Igual uma imagem no espelho ou no post-it, mas assim, você vai se contagiando com aquilo que vai entrando no seu subconsciente. Isso, Mas você vai se também, expondo, né? além desse, eu sempre falo para separar um momento ou no dia ou à noite, ou você tá lá indo no trânsito, né, para algum lugar e tal, e ouvir um pouco das afirmações, se dedicar. Então, acho importante incluir isso no seu dia a dia. Em alguma rotina, tem gente que tá malhando e faz, ou tá em algum transporte Grava um e áudio. faz. Grava um áudio com a própria E voz. pode ser curtinho, né? Mas assim, ter um momento no dia para se comprometer. Igual você tem um momento no dia para tomar banho, para estudar um negócio, para, enfim, fazer uma determinada coisa. Tem que incluir isso, porque isso seria o regar também, né? E fortalecendo sem essa dúvida. semente. Porque o que tem de coisa para pro contrário, né, de pessoas que Muito vão te estímulo. influenciar negativamente, vão falar, isso aí não acredito não, isso aí é uma furada, né, que vão te invalidar, vão invalidar o que você está fazendo. Então, assim, é difícil você lutar contra esse sentimento. Então, é muito importante se alimentar de coisas que vão te fortalecer, assim, não, vai dar certo, é isso aí, vamos lá. E é tipo uma lavagem cerebral que a gente faz na gente mesmo. Do bem. Né? Do bem, Sim. exatamente. Porque fizeram outras enquanto Sim. a gente estava crescendo. Aí a gente tem aquelas crenças limitantes que são o terror, que eu queria entrar nisso agora. Perfeito, vamos entrar. E aí a gente tem que fazer essa lavagem cerebral para criar as novas sinapses, né? E o nosso cérebro entender que agora a gente vibra de outra forma. Agora a gente planta outra sementinha. Agora eu tô plantando conscientemente. Conscientemente. Né? Eu tô escolhendo conscientemente o que eu quero plantar. Porque muitas pessoas nem percebem, né, Rê? Não Que elas percebem. elas nem percebem muitas vezes os próprios pensamentos. É o que a gente fala, a lei da atração ficou difundido, né? Como lei da atração. Esse termo ficou um pouco clichê, né? Mas vamos usar porque todo mundo entende, né? Então, a lei da atração, ela tá funcionando o tempo inteiro. Quer você esteja consciente disso ou não. O ponto é, a gente pode usar isso ao nosso favor de forma consciente. Exato. Quando a gente entende que o nosso pensamento tem poder. Essa é a chave. Essa é a chave, exato. Mas você ter explicado dessa forma, eu tenho certeza que as pessoas entenderam de um jeito melhor. amam Que não esse exemplo, Tem gente. gente que acha que é uma crendice. É Entendeu? místico. Uma simpatia. Exatamente. Não tem nada Sabe? de místico nisso. É. E a gente tem a física quântica atualmente Sim, pra que comprovar. comprova, né? exatamente. Porque a lei da atração nada mais é que a lei vibracional, É né? isso, O é pensamento, o isso. sentimento, isso. eles têm frequência, realmente. Tem vários estudos que embasam isso. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Você já viram aquele do Dr. Emoto? Sim, Da então, água. maravilhoso. Sim, É, aquele é é bom, maravilhoso. aquilo é As demais. moléculas de água que vão se modificando conforme aquela frase, né? Que fica escrita. E a pessoa repetindo, né? Então, alegria, felicidade, daí medo, terror, negatividade. Engraçado você falar São isso, porque eu trouxe um crianças, trechinho sobre esse cientista, gente. Tá Pra quem não brincando? sabe, juro. Pra quem Olha. não sabe, ó, eu vou ler rapidinho aqui pra vocês. É um resuminho. Com o objetivo de provar o poder da mente humana sobre os fluidos do corpo, o pesquisador e cientista japonês Masaru Emoto conduziu experimentos com um grupo de crianças onde, de mãos dadas, ao redor de um recipiente de água, emanaram vibrações de gratidão, amor e medo, dentre outras. O resultado foi simplesmente estarrecedor. As moléculas de água que foram expostas à frase "eu te odeio" estavam amareladas e disformes, enquanto lindos cristais transparentes se formaram em emanações de amor, paz e gratidão. Dito isso, vale lembrar que apenas 15% da população está acima do nível crítico de consciência. O que isso tem a nos dizer? Aí ele fala que vibrar em alta frequência é o melhor antídoto que existe, que o amor, a alegria, a paz, esses sentimentos estão acima dos 500 Hz de frequência, enquanto que o medo está abaixo dos 100 Hz. Se a gente vibrar no medo, a gente está dando as boas-vindas a vírus e outras energias. É o que vulnerabiliza a gente, Exato. né? A gente não consegue estar aqui no raio o tempo todo. inteiro, né? Então a gente também tem que ter técnicas para usar isso ao nosso favor. Porque senão a gente fica suscetível a doenças. Tanto que a gente fala, né? Ai, baixou meu emocional,
emocional e aí Impactou o baixou minha sistema imunidade imunológico, e aí você fica gripado. É batata. Você teve alguma estafa, seja ela emocional ou física, os vírus e as bactérias estão aí todos os dias. Quando você tá ótima, você fica mais imune àquilo, né? Você tá em outra frequência. É tipo as armas de Jorge, pro meu inimigo nem me ver, né? Você fica numa outra dimensão quase, né? E esse estudo realmente é muito lindo, muito interessante. E, gente, nós somos água, né? O nosso corpo, falam que é 90%? Mais de 70%. Mais, já chegaram a... Por isso que isso tem muita relevância, esse estudo dele, né? Porque você vê ali que o impacto das vibrações nas moléculas de água, ou seja, qual é o impacto que isso tem na gente. Exato. E até num livro Saúde Integral, teve um estudo também, ele cita vários estudos, né? Mas tem um que ele fala que, percebendo, eles mediram as frequências de cada órgão do corpo humano e, por exemplo, né, chegaram a várias frequências específicas do coração, tarará. Tem estudos lá realmente científicos já que citam isso, né? Como realmente as frequências interferem no corpo. Interferem na nossa saúde, no funcionamento, que a doença, na verdade, acaba sendo um desequilíbrio nesses órgãos ali. Tem que ficar de olho, porque você já sabe que pode ter uma relação ali propensa a uma doença. E ele tem estudos que mostram, né, que pessoas que passaram por luto, separação, perdas e tal, tem uma grande tendência a ter realmente mais problemas, né, cardíacos especificamente. Então, assim, já comprova também a teoria dos centros de energia, né, que cada chakra, né, como é chamado, tá ligado a um órgão, uma glândula e que tem uma vibração específica. Nossa, não então, tenho a menor assim, dúvida os disso. pensamentos, as afirmações, elas interferem na vibração desses órgãos que depois vai gerar saúde ou doença. A Louise Hay começou assim, né, Kel? Então, o primeiro livro dela, que ela lançou, se chama Cure Seu Corpo. E dentro do Você Pode Curar Sua Vida, tem uma partezinha dele que são aquelas tabelas dos padrões mentais e emocionais que causam as doenças no nosso corpo, né? Então, a Louise pegou o corpo humano e ela destrinchou. Eu não sabia também. Ela destrinchou, pois é, chama Cure Seu Corpo. Ela destrinchou o corpo humano e ela fez um estudo mesmo. Ela fez. Sobre como cada padrão de pensamento, então o medo. Como que o medo afeta, quais órgãos do corpo que o medo vai afetar? Quais partes e órgãos do corpo que o ressentimento, a raiva e o ressentimento vão afetar? E por aí vai, né? E aí tem os padrões de cura, né? Então, o primeiro livro na vida que ela legal, lançou foi vou procurar. Foi o Cure Seu Corpo. Isso é tão interessante. Nossa, e a gente vai ter um episódio só sobre somatização. Porque hoje em dia tá cada vez mais claro o quanto que a nossa saúde mental, que barra saúde emocional, interfere no nosso corpo físico. Total. Né? Muitas vezes gerando doenças crônicas e tudo mais. A gente tem que investigar por que o nosso organismo está produzindo aquilo, está desequilibrado. Então a gente vai falar bastante disso. Eu falei no comecinho que as pessoas estão um pouco perdidas porque a gente vive num ambiente de muita informação, de muita correria. O dia parece que está encurtando, não dá tempo de fazer as coisas que a gente fazia antes com mais calma, né? É um bombardeio de estímulos. É verdade. Então a gente está praticamente sempre naquele estado de luta ou fuga. De alerta. De alerta, né? Constante. Isso é muito estressante. Isso também acarreta em várias doenças, que vai desencadeando um monte de coisa, né? E para você ver, gente, que a fonte, muitas vezes, claro que a alimentação conta muito, né? A gente tem que agir em todos os âmbitos. Em todos os corpos, Em né? todos os corpos, exatamente. Mas o corpo mental, sabe o que a gente pode dizer que é a fonte? Podemos dizer, sem Não dúvida. sem Mental dúvida. barra sentimental, né? O órgão que cria é o coração. Então, Boa. O que cria é aqui, né? É o que define a nossa vibração, o nosso campo vibracional é aqui. E aí, então qual que é o papel do pensamento? O pensamento, ele vai gerar um sentimento, né? Ele vai estimular Exato. um sentimento. Então, assim, a gente tá aqui pensando e falando, então, no nível mental, sobre assalto, sobre sequestro, sobre, né? A gente já tá- essa fala começa já a me sentir gerou um medo. sentimento de medo. Esse sentimento de medo é que é poderoso, né? Não é exatamente o pensamento, né? Eu vi uma vez um vídeo do Hélio Couto, que é um brasileiro que estuda muito física Sim, quântica, física quântica. e que ele falava assim, né? Que a energia, né? A vibração do nosso pensamento, ela nem se compara com a vibração do sentimento, mas é o pensamento que muda a estação do sentimento. Ai, né? que ótimo isso. Então é aqui que a gente Então usa o pra coração mudar. é mais forte, só que aqui é o comando. Aqui é o comando, exatamente. porque o coração vai contagiar o seu pensamento. Então, você pegou É uma lá via de uma mão dupla, afirmação, um contagia o outro, mas assim, é muito importante, é o que ela falou, né? Você não pode só botar a afirmação e não botou o sentimento de confiança, de que vai dar certo e tal. Ou seja, você tá contagiado por aquele pensamento que você se induziu, né? Pra Isso, chegar nessa emoção. isso, Mas são os dois juntos, por isso que eu falei, pensamento barra
sentimento. Entendi. Porque a gente precisa dos dois juntos para realmente dar certo. E no nosso isso, cérebro né? a gente pensa, isso é fácil da gente se identificar, porque a gente pensa, aí a gente começa automaticamente a sentir, igual você falou. Tô pensando em coisa ruim, começa a sentir medo, apreensão e tudo mais. Ou você tá pensando, sei lá, tá apaixonada, tá pensando em alguém, você começa a sentir aquele monte de coisa gostosa e tudo mais. Porque o corpo começa a liberar hormônios através do pensamento que a gente tem. Então a gente acordar já com uma energia positiva e falar, ai Deus, obrigada por eu estar viva, obrigada por eu estar sem nenhuma dor, obrigada por eu estar com saúde, né? Melhor falar. Sim, né? Do que perfeito, sem nenhuma dor, perfeito. falar estar com Foca saúde. no que você quer e não no que você não quer. É o poder das palavras, né? Exato. É isso aí. E feliz e grata. Outro dia eu tava indo pra um trabalho e eu tava um pouco insegura, era ao vivo e tudo mais, falar pra um monte de gente. Eu sempre fico um pouco nervosa, né? E aí eu acordei e recebi uma mensagem de uma amiga minha lá da Holanda, que do nada ela falou: ai, minha amiga, minha fadinha, não sei o quê. Só quero te dizer um parágrafo pequenininho. Ela foi cirúrgica, assim, objetiva. Só quero te dizer, para quando você acordar, você se sentir feliz e grata, porque o universo inteiro conspirará a seu favor. Ai, que gracinha. Olha que fofura. Gente, ela mudou o meu dia. Eu fui pro trabalho feliz e grata. Eu fiquei com essas duas palavras na cabeça, agradecendo pelo trabalho, feliz por estar viva, por estar com saúde, por ter a oportunidade de trabalhar e tudo mais. Meu trabalho foi incrível, meu dia todo foi incrível. A mente está muito conectada com o nosso corpo. A gente não aprende isso na escola também. Não aprende também na escola, exatamente. E aí, eu queria te perguntar, assim, como a gente não aprende na escola e acaba aprendendo um monte de coisa errada, que viram as crenças limitantes, que são esses pensamentos, ai, gente, não vou dar conta, ai, não, o dinheiro não cresce em árvore, homem não presta, não dá pra confiar em ninguém. Esses pensamentos a gente tem que se livrar deles, porque senão a gente tá emanando essa intenção e é o que a gente acaba atraindo por semelhança e afinidade. Como que a gente consegue ganhar essa briga? Entendeu? Das crenças limitantes que estão lá instaladas. Neutralizar, né? E essas afirmações novas, pra gente ter uma nova frequência. Gente, primeiro programa de TV na vida que eu fui dar entrevista ao vivo, eles pediram pra eu fazer uma demonstração disso que você acabou de falar. Ah, é? Você consegue fazer uma demonstração física aqui pra gente, né? De como é que faz pra ganhar essa briga? E a demonstração que eu fiz foi a seguinte. Então, você imagina que esse copo de água é como a gente veio pro mundo, né? Então a gente veio pro mundo assim, cristalino, né? A gente não veio contaminado com nada, a gente veio cristalino. E aí eu peguei um pote com café. E aí o café são as coisas negativas que a gente foi ouvindo, né? Então o mundo é muito perigoso, homem não presta, você não é bom o suficiente do jeito que você é. E aí a água vai ficando marrom, exato, né? Então aí a gente vira essa bagunça marrom, né? Aí vem alguém e fala assim pra você, tá, mas é só você pensar positivo que tudo vai mudar. E aí eu peguei uma colherzinha com uma colherzinha com água. E aí é só você pensar positivo que vai mudar. Mas uma colherzinha com água mudou o copo marrom? Não mudou, né? Então, de novo, não é mágica. O que a gente precisa entender? Botar um jatão, né? 1 litro. Aí eu vim com uma jarra. Aí eu vim com uma jarrona. Foi exatamente assim, né? Eu vim com uma jarrona. Muito bom. E despejei a jarrona até aquela terra, né? Sair, diluir, transbordar. E aí, por mais que você venha e coloque uma negatividade, né? Então, uma colherzinha com café, Não mas aquela afeta jarra... Não. Porque aquela jarra tá vindo com força. Então, o que é a jarra? É a gente se expor, que é o que a Kel tava falando agora há pouco. É a gente se expor. Então, eu tá andando pela minha... Eu tenho um monte de quadrinho com afirmação positiva na minha casa, né? Eu tenho também, um que você me também. mandou. Que eu te mandei, exatamente. Que fica no meu quarto. Exatamente, então eu tenho vários. Minha casa é cheia de luz, amor e paz. Exato. Então, assim, quanto mais eu me expuser a isso, melhor. E como é que eu vou me expor a isso? Com os famosos post-its, com um quadrinho, com um áudio que eu gravo, pode ser com a minha própria voz, e que eu tô dirigindo, eu tô ouvindo, eu tô, sei lá, lavando uma louça, arrumando o armário, né? Eu tô ouvindo aquilo, mas quanto mais aquilo for entrando pra dentro de mim, essa é a jarra. Legal, E vão vir os pensamentos exatamente. negativos. Perguntaram pra Louise Hay, quando ela tinha uns 70 e poucos anos de idade. Você pensa positivo 100% do tempo? Ela falou, lógico que não. Eu tô no mundo e eu sou imperfeita. Não tem como. Mas eu vou dizer, se eu tivesse que chutar, eu vou dizer que eu poderia dizer que eu penso em torno de 70%. Que maravilha. Por exercitar, né? Por exercitar. Sim, e isso faz uma grande diferença na minha vida. Mas tem os 30% que vem. Sim. Né? Então, o que vai fazer diferença? O meu estado de espírito predominante. Ai, puxa, mas aqui eu tive um momento de tristeza, eu tive um momento que eu caí, que eu não me senti boa o suficiente, eu tive aqui um momento ruim. Tudo bem, foi um momento e você logo usou ferramentas pra transmutar aquilo? Ou aquele momento predominou? Você foi deixando aquilo crescer, né? Isso. E tomar conta Isso, e do tomar todo, conta, e a água exatamente, ficar marrom de novo, exatamente, né? né? Então, essa seria a briga
né, que você trouxe. Constante, né? E aí a gente tem que ser consciente nesse sentido. Agora, eu preciso fazer um parêntese sobre isso. Tá. Preciso. Porque as pessoas que estão assistindo a gente, principalmente quem não tá há muitos anos, como vocês, né, nesse mundo, refletindo sobre isso, vivendo sobre isso, estudando, trabalhando, né, com isso que é o caso da Kel, muitas pessoas podem pensar assim, nossa, então se eu estiver vivendo aqui um momento de tristeza, eu preciso sair correndo desse momento de tristeza e ficar Bem feliz. importante você E falar. não é verdade, gente. Então, uma das lições que eu aprendi com a Louise é que a gente precisa nos permitir sentirmos os nossos sentimentos humanos, justamente para que eles não nos paralisem. Então, se eu fujo da tristeza, da raiva, se eu fujo do medo, se eu nego o medo... É a positividade tóxica. Exatamente. Então, assim, eu tô sentindo medo, mas eu começo a negar. Eu, Não, medo? Imagina, eu sou imagina. formadora da Louise Hay, sinto medo coisa nenhuma, tô corajosa aqui, Eu sou né? autoconfiante, eu sou isso, Super, aquilo, não sinto medo de dentro. Então, eu tô negando. O que Sim. acontece com esse medo? Ele vai aumentando de tamanho, aumentando. Tudo que eu nego e que eu luto contra, tende a aumentar e a grudar em mim. E às vezes virar uma compulsão. O que você mais nega acaba se tornando seu destino. É, gruda né? em Porque fica você. voltando pra você, Gruda, né? Olhar pra exatamente. aquilo. Até você olhar. Então a gente precisa olhar para Se os torna nossos uma sentimentos humanos para que eles não nos dominem. Então, o que significa isso? Eu tô triste, então eu vou me permitir chorar. Até quando? Até eu esvaziar. sentir. Até esvaziar. Perfeito, adorei. Até esvaziar. Até eu sentir que eu me permiti sentir, vivenciar, extravasar aquela tristeza, pra daí, num momento posterior, eu fazer Atacar de escolhas. novo com a jarra. E agora? Exatamente, atacar de novo com a jarra. Então, e agora? Eu escolho ficar conectada com essa tristeza, aí já me permiti sentir. Mas agora, o que eu escolho fazer com isso? Eu escolho ficar conectada com essa tristeza ou eu escolho mudar a minha vibração e focar, tá, o que essa tristeza veio me ensinar? Boa. O que essa situação que me decepcionou, por exemplo, veio me... Então, vamos supor que alguém tenha te decepcionado. Acabou de te decepcionar. Você está se sentindo triste, com raiva, indignada. Não é pra você fugir disso. Não, mas eu tenho que vibrar positivo. Eu vi lá no podcast da Tem que Ellen que eu tenho que acolher. vibrar positivo. Não, eu preciso me permitir sentir. Às vezes, o permitir sentir vai durar um tempo. Sim. Vai durar alguns dias até você conseguir esvaziar totalmente. Faz parte da vida. Obrigada a vocês que estavam nos assistindo. Curtam, compartilhem com os amigos, deixem comentários, elogios, sugestões, o que vocês quiserem, mas não deixem de participar, porque isso faz o nosso programa acontecer. Ah, gente, maravilhoso. Maravilhoso.